A palavra é Jesus Cristo. Quarta-feira, na oitava da Páscoa, 23 de abril de 2025. Oremos. Ó Deus, todos os anos nos alegrais com a solenidade da ressurreição do Senhor. Concedei-nos em vossa bondade que, pelas festas que celebramos na terra, mereçamos chegar às alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra de hoje tem na primeira leitura o texto dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículos de 1 a 10. O salmo responsorial será o Salmo 104, com 4 estrofes, dentre elas o refrão: Exulte o coração dos que buscam o Senhor. E o Evangelho é o de Lucas, no capítulo 24, versículos de 13 a 35. Nos Atos dos Apóstolos, Lucas nos faz contemplar o encontro de Pedro e João na porta formosa do Templo de Jerusalém, bem depois da ressurreição e de Pentecostes. O encontro destes dois apóstolos com um coxo de nascença, colocado ali para pedir esmolas a quem entrasse no templo. E, abaixando-se e fitando este homem nos olhos, e o homem a eles lhe dizem que ouro e prata eles não tinham, mas o que tinham lhe dariam. O que eles tinham? Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, ordenaram: levanta-te e anda. E pegaram ele pela mão direita, e Pedro o levantou. Na mesma hora, o homem teve os pés e os tornozelos livres, firmes, e começou a dar um pulo, ficou de pé, começou a andar e entrou no templo junto com os dois apóstolos, andando, pulando e louvando a Deus, e todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que era o mesmo que pedia esmolas sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados, espantados com o que havia acontecido com aquele homem. Este homem será o motor de um processo que será movido contra Pedro e João, com a futura punição, com uma surra, por causa do nome de Jesus, o nome de Jesus. Foi em nome de Jesus que tudo aconteceu. Para lá da consideração de uma esmola dada ou não, porque não se tinha, consideremos algumas coisas. Tudo ocorre no templo. Por isso, aí dentro do ambiente eclesial, religioso, lá onde tudo se revela, onde temos também pessoas muito pobres, que estão nas portas das nossas igrejas também pedindo, mas eu diria que não se considerasse apenas o templo como casa, mas a realidade eclesial da comunidade, na cidade onde a gente vive, dá testemunho de Cristo, a porta do ingresso da fé, nossa família, a sociedade circunstante. Esta é a porta do templo do ingresso, porta formosa. E aí estão todos os que passam, entram na igreja, participam do templo, do culto, e estão também aqueles que convivem ou jazem às portas da nossa casa, da nossa cidade, dos nossos comércios, da nossa comunidade, que não tem nada. E estão inclusive paralisados, impedidos, com os tornozelos, os pés presos, coxos,
tortos, deficientes. Não podem se prover, precisam da caridade alheia para viver. Pedro, se desse uma esmola, se desincumbiria do dever imediato solicitado. Ao pedido, uma resposta, e a obrigação já estaria satisfeita. Poderia ir para dentro da igreja, do templo, rezar tranquilamente. Já fez o que devia. Será que isso seria suficiente para alterar a situação? Não, porque muitos fizeram isso. Eles tinham uma moeda ou não tinham, negaram ou não. Isso não cabe na análise do texto. O que cabe é dizer que, para este homem, eles deram muito mais do que uma moeda. Eles deram, em nome de Jesus Cristo, a graça de sua autonomia, de forma que dali em diante não precisaria mais pedir, depender de alguém que lhe desse. Seria livre. A libertação. A Páscoa carrega consigo este motivo desde as origens, desde o Egito até aqui. Cristo é o nosso libertador de todas as presilhas, de todas as amarras, de todas as prisões, de todas as paralisias da vida da gente. E a igreja tem que ter estes Pedros e Joãos que nos arrancam da inércia, da paralisia, da letargia, que promovem a nossa libertação, sim. É preciso, então, mais do que uma esmola. É preciso dar dignidade. É preciso mais do que uma moeda que desincumbe o passante do seu dever de caridade imediata. É preciso um compromisso que libere e promova a autonomia do sujeito. Não é isso que o Papa Francisco tem nos ensinado ao longo do seu pontificado? Ele aprendeu de Jesus, dos apóstolos, de São Pedro. Sim, nós devemos aprender isso. Talvez a gente se contente de dar esmolas, de dar migalhas, mas é preciso de muito mais para que a pessoa seja livre, autônoma e capaz de prover-se e sair da indigência e da dependência. Liberdade é melhor do que esmola. A autonomia resolve mais do que caridades imediatas e passageiras que desincumbem a gente de uma obrigação moral imediata em rosto. Exulte o coração dos que buscam o Senhor, diz o salmista, e o coloca em nossa boca. E nós exultamos porque o Senhor que buscamos nos liberta para sermos libertadores. No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, temos o famoso encontro de Jesus com os transeuntes, viajantes, dos discípulos que vêm de Jerusalém para Emaús, 11 quilômetros. Entre um ponto e outro, no caminho angustiado, conversam sobre tudo o que aconteceu em Jerusalém, sexta-feira, a morte do amigo, Jesus. Estão com o coração entenebrecido, fechado, que nem sequer reconhecem o sujeito que entra na conversa de atrevimento no caminho. Tudo se dá no caminho. Vão no caminho de casa, depois tomarão o caminho da comunidade apostólica para dizer o que aconteceu. No caminho entra o caminho, que é Jesus. O caminho, a verdade e a vida, que se faz de desentendido, para poder explicar que era preciso que Jesus passasse por tudo aquilo para entrar na sua glória. Quase que o mal necessário, o paradoxo, o contraditório, lá de onde não se podia esperar, lá vem Jesus, que enquanto explica as Escrituras e a lei que se referiam a ele, aquece o coração dos ouvintes. Um tem nome, é Cleofas, e o outro tem o seu nome, não tem nome, este outro discípulo inominado. E enquanto se aproximam de casa, o sujeito diz que vai noutro caminho, noutra direção, ou faz que vai, e os dois o convidam para que ficasse com eles.
Fica conosco, Senhor, porque é tarde, o dia já declina, é noite. Fica conosco, entra na nossa casa. Jesus entra, aceita o convite e ali repete todos os gestos com pão e vinho da ceia da quinta-feira. E enquanto isso os olhos deles se abrem, reconhecem Jesus ao partir do pão, e quando isso acontece, Jesus desaparece da frente deles, porque entra como fé pelos olhos e pelos ouvidos, pela pregação da palavra e pela partilha eucarística do pão na mesa, e entra pelos olhos e os ouvidos para o coração deles. No coração, então, estes dois com o coração quente e com a presença de Jesus nele, saem apressadamente para a missão, repercorrendo o caminho feito para anunciar aos discípulos que viram o Senhor e contar para eles tudo o que Jesus tinha feito no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Esse relato é eminentemente eucarístico. Tem os dois momentos da palavra e do pão repartido, abençoado, repartido, distribuído. Jesus é reconhecido na nossa comunidade assim, pela palavra e pelo pão repartido. O pão da Eucaristia, o pão da mesa dos pobres, o pão de comer mesmo, a partilha dos bens com aqueles que não têm. É assim que Jesus é reconhecido, e para isso precisamos sair, uma igreja em saída, como nos ensinou Francisco, para chegar às periferias existenciais e geográficas, morais, espirituais, que podem estar muito perto ou muito longe de nós, lá onde tem alguém que necessita da nossa presença crística, plenos, cheios da palavra e da experiência do reconhecimento de Jesus ao partir o pão. Esta cena é envolvente, verdadeiramente pega a igreja toda, bem como o exemplo dado por João e Pedro na primeira leitura. Levantar os caídos do chão, dar-lhes autonomia e dignidade, mais do que uma esmola que nos desincumbe a consciência apelada moralmente no momento em que se encontra com o pobre. O pobre não é utilitário. O pobre é Jesus. O pobre é nosso juiz. O pobre é nosso Senhor. Que Deus nos abençoe para ressurgirmos das letargias, cegueiras e inércias em que vivemos ou dos desvios que damos para não nos encontrar com Jesus, nos pobres, na palavra e na Eucaristia. Feliz quarta-feira, na oitava da Páscoa. O Senhor ressurgiu realmente. Aleluia, aleluia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.